Para poder fazer uma pessoa como você, é preciso uma engenharia gigante. Vamos fazer primeiro uma analogia. Analogia é quando a gente compara uma coisa com outra para fazer entender melhor. Isso significa analogia. Então, quando a gente imagina que você é metade do seu pai, metade da sua mãe ou parte dos seus avós, você às vezes fica se perguntando como isso acontece. E aí vale a analogia. Nós estamos gravando, tem uma câmera aqui na frente e ela vai gravar tudo isso que nós estamos falando e você vai poder ver depois, porque está sendo gravado num chip de memória, num arquivo compacto. Então, esse arquivo compacto por si só não tem sentido se não estiver na câmera. E assim funciona. Tudo que nós somos é herança daqui, nossos pais, avós e outras pessoas que vieram antes da gente. Então, esse arquivo é guardado dentro da sua célula com o nome de DNA. O DNA, se fosse esticado, ele teria mais ou menos o tamanho de 2 metros. Ai, como é que cabe 2 metros dentro de uma célula? A fórmula que a natureza encontrou para fazer esses 2 metros de arquivo caber dentro da sua minúscula célula se chama cromossomo. Então, a forma do cromossomo que você tem dentro da sua célula é uma forma para poder guardar quase 2 metros de DNA de informação. Então, se você abrisse o DNA e você percebesse que ele tem cerca de 25 mil genes, ou seja, estruturas de formações, quer dizer, esses 2 metros de DNA tem cerca de 20 a 25 mil genes. Isso depende da literatura de onde você está lendo a informação. Então, se você encontrar uma resposta mais ou menos entre 19 a 25, ela está correta, tá bom? Então, vamos por parte. Então, os genes, cada pedaço do DNA carrega uma característica, a cor e o tipo dos seus olhos, o tipo do seu nariz, a cor da sua pele, que cabelo você vai ter, está tudo guardado dentro do DNA. O DNA realmente guarda essa informação. E à medida que o seu pai e sua mãe conseguiram fundir o DNA de um com o do outro, então nós teremos uma mistura que aí, quando você observa a si próprio, você percebe que isto veio do meu pai, isto veio da minha mãe, veio dos DNAs de cada um. Consegue entender? E o DNA é uma estrutura interessante, ela tem essa estrutura em dupla hélice. E você pode perceber que uma hélice, que é um filete, ele se liga ao outro filete com pontes. Essas pontes a gente fala que chama bases nitrogenadas. As bases nitrogenadas, elas se ligam exclusivamente a outra base hidrogenada que faz conexão com ela. Então são essas bases nitrogenadas que você precisa gravar. São 5. Só que no caso do DNA só tem 4. No RNA tem 4. O que diferencia entre elas são essas 2 bases hidrogenadas. Então, quando você fala do DNA, você percebe que essa C liga com G, G liga com C, T liga com A liga com T. Grava isso, porque isso é muito importante. Nesse momento, o que está acontecendo? É preciso falar de um outro componente muito importante, que são as proteínas. E aí entra a sua matéria dessa semana, que é síntese de proteína. Tudo que nós falamos até agora é para fazer uma recapitulação para você entender onde a gente quer chegar. Uma proteína precisa ser produzida. Tudo, quase tudo na gente é aminoácido. Então, se você tentar tirar qualquer estrutura do seu corpo, você vai perceber que é feita de aminoácidos ou proteínas. O que são proteínas? São conjuntos de aminoácidos. O que são aminoácidos? São estruturas fundamentais de formação, de sua formação. Então, a microformação. Então, quando a gente observa que a gente precisa formar isso para que a gente possa se desenvolver, a gente compreende a necessidade do DNA. A gente precisa entender agora essa função. O DNA, ele é muito importante, como a gente já falou, ele carrega tudo o que você é. Então, para poder gerar uma nova parte de você, ele precisa ser copiado. E como é que copia? Colocando no computador? Não, não é. Ele é aberto. Então existe uma enzima que ela abre, olha o nome dela, eu acho importante que vocês decorem o nome, ela abre o DNA para que possa ser copiado o gene.
Como é que copia o gene? Bases hidrogenadas que estão perambulando pelo núcleo, ao ver o DNA aberto, eles se ligam. Ao se ligar, essa nova ideia de proteína é formada, idêntica ao gene que está lá dentro. Então, quer dizer, é preciso que haja uma enzima que abre a estrutura do DNA. Está aqui novamente o nome dela. E aí, o que acontece? É feita uma cópia do gene. Só que esse gene ele não está preparado. Essa proteína que está sendo formada, ela não está preparada. Ela, apesar de ser uma cópia desse pedaço, ela não está preparada. Então, nós passamos da fase de transcrição para a fase de amadurecimento proteico. Então, ela é novamente observada pela célula e aí é retirado duas partes que se chama intron. Os introns precisam ser retirados. Aí, o que é intron? Quando você monta essa cópia que veio do DNA, ela tem várias etapas chamadas intron, que não fazem parte daquilo que deveria ser constituído. Então, a célula entende o que precisa ser feito e retira os introns. Essa fase tem outro nome, este nome. Tá pegando até agora aqui? Então, aí, tudo isso está acontecendo dentro do núcleo da célula. Então, toda essa muvuca de transformação, de cópia, alguém está fazendo uma xerox do DNA para que essa proteína que você precisa para fazer a cor do seu olho, para recuperar a sua pele, para poder ajudar os seus tecidos serem constituídos, tudo é feito tirando da cópia original. Então, a partir de agora, retirados os introns, essa molécula, essa proteica, ela sai do núcleo e vai procurar um cara chamado ribossomo. Ribossomo é uma estrutura, um órgão dentro da célula que ele consegue ver essa proteína inacabada com o código e fala o seguinte: eu consigo produzir a proteína que vocês precisam. Então, o RNA mensageiro leva essa informação até o ribossomo. O ribossomo, então, toma uma atitude de produzir aquele código como se fosse uma fábrica. Imagina, a estrutura veio, é isso que eu preciso, como se fosse uma carta. É isso que eu preciso que você produza. O ribossomo, eu consigo. O ribossomo começa a fase de produção. Essa fase de produção, ela tem outro nome. Então, nós primeiro falamos da transcrição, que é a cópia, é a xerox de um pedaço do DNA, ou seja, a xerox de um gene. Esse gene é maturado, é retirado os introns e vai para o citoplasma. No citoplasma, o ribossomo fala que faz e consegue fazer. Isso tem um nome. Isso é importante que você grave. Uma nova fase surgiu. Entende até agora? A gente precisa continuar. Só que a gente vai fazer no vídeo 2, porque a gente tem que parar aqui e tentar fazer a avaliação de vocês. O que é um gene? O que é um DNA? O que é cromossomo? Como é que chama essa primeira fase de cópia ou xerox de um gene? Depois é retirado os introns. Após isso, ele vai para o citoplasma. Então, tudo isso que eu falei até agora está acontecendo aonde? Beleza. Então, se você entendeu até aqui, parabéns. A gente agora vai falar da segunda fase, mas no vídeo 2. Até daqui a pouco.